O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação do capítulo 4. Quem te disse? Os ensinamentos tradicionais da metafísica concordariam que devemos nos elevar acima do mal, mas continuam a espreitar o bem à distância, na esperança de ver o mal transformado em bem. E é aí que cometem o erro que resulta na incapacidade de atingir a harmonia total. Enquanto nos fizerem acreditar que algo seja bom e que algo seja ruim, ficaremos fora do jardim do Éden. Um dia com saúde, outro doentes, um dia jovens e com vitalidade, e outro dia velhos e fracos. Esses pares de opostos se alternam de maneira cíclica. Só quando não desejarmos a harmonia e a riqueza, mais que a pobreza e a discórdia, e buscarmos apenas o que era original e primordial no Éden, subiremos para além dos pares de opostos para entrar na vida eterna. Nesse estado de consciência, estamos puros o bastante para habitar o jardim do Éden, que é um estado de ausência de desejos, de contentamento com o ser. A pureza original de Adão e Eva consistia nessa ausência de desejos. Eles eram da substância de Deus e recebiam tudo de que necessitavam pela graça de Deus. Deus era seu próprio ser, era sua vida. Deus formara e governava seus corpos. Todos os dias se regozijavam das coisas boas da vida, até que, no meio desse paraíso, a ideia de bem e de mal se insinuou em suas consciências. Depois disso, não mais caminharam bem-aventurados pelo Éden, mas saíram para um mundo onde se tornaram o homem e a mulher da terra. Eles mudaram do estado de felicidade completa do ser para o estado de consciência no qual tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte, pela sua mente, e ter os filhos com dor. Enquanto mantivermos aceso o conhecimento do bem e do mal, nós também estaremos vivendo no mundo como Adão e Eva, que foram expulsos do Éden. Estaremos sujeitos a vicissitudes e às mudanças, aos acidentes, às limitações e à velhice. No 8º capítulo de Romanos, lemos que o homem de carne, isto é, o homem Adão, não pode agradar a Deus, não está sob a lei de Deus, e só é filho de Deus se o Espírito habitar nele. Não esqueçamos, contudo, que nós não somos dois. Não há um homem real e outro irreal, assim como não há um universo real e outro irreal. Só há um universo e é real. Só há um de você e é real. De fato, o homem de carne é o homem real, mesmo antes de o Espírito de Deus despertar dele, pois o primeiro e o último Adão são ambos seres espirituais. Aquele era puro antes de ser expulso do Éden, e este purificado após seu retorno. E assim é que você e eu somos puros filhos de Deus, nascidos no Éden, mas nutrimos ainda um sentimento de bem e de mal. Vivemos como homens e mulheres de carne que não podem agradar a Deus e que não podem estar sob sua lei, até que, num dado momento de nossa vida, nos seja revelado que toda a diferença entre os Adão e Eva originais, criados por Deus,
puros seres eternos, em nós está em conhecermos o bem e o mal. Se quisermos voltar ao estado edênico e voltarmos a ser os homens e mulheres que éramos no início, pura criação, tudo o que temos a fazer é nos livrar do nosso falso conhecimento do bem e do mal. Na realidade, tal conhecimento pertence ao reino da teoria, da crença, dos conceitos humanos. Devemos estar dispostos a encarar toda e qualquer condição, boa ou má, na nossa vida, no país ou no mundo, com uma convicção: eu renuncio a vocês, a ambas. Daqui em diante, não mais reconhecerei nem bem e nem mal. Conheço apenas Deus manifesto. Pela visão espiritual, eu observo a consciência manifestando a si mesma em formas imortais, eternas, harmoniosas e abundantes. Daqui em diante, só aceitarei a revelação da criação verdadeira, onde há luz sem que haja sol e onde tudo é harmonia. Não há outro caminho, e quer estejamos, quer não, dispostos a aceitar essa ideia, o segredo do viver harmoniosamente reside na capacidade de nos privarmos de todas as nossas apreciações e julgamentos sobre situações e pessoas. É difícil fazer isso, porque no começo temos de viver uma vida dupla. Por exemplo, é inevitável que tomemos conhecimento do mal no mundo, mas condições e às vezes más pessoas. Não há dúvida de que, como fez o mestre, poderemos precisar expulsar aqueles homens maus que ocupam lugares importantes no governo para fora do templo, votando contra eles e expondo sua corrupção ao mundo, embora tudo deva ser feito com tal desprendimento, como se fôssemos interpretar um papel na peça. Na peça da vida, seu papel pode ser o de um ladrão que roubou muito dinheiro, mas o crime perpetrado na peça não o prejudicará e nem beneficiará. Estaria só interpretando um papel e se comportando como o personagem exigia. Um ator não deve ser um vilão para fazer esse papel. Apenas representa e tão logo desça o pano, retira a maquiagem e volta a ser ele mesmo. Assim é conosco. Dizemos e fazemos coisas nesse estado de dualismo em que vivemos, mas temos de aprender a ter um sorriso incrédulo dentro de nós mesmos, pois lembramos que somos apenas atores desempenhando um papel, e desse modo não aceitamos as aparências como valores. De fato, temos de censurar o mal. Às vezes temos de votar contra ele, outras temos de marchar contra ele, e não raro temos de corrigir crianças e até mesmo adultos. Isso, porém, deve ser feito sem uma convicção real de nossa parte e reconhecendo que este é um mundo de aparências e as pessoas que nele habitam ainda não despertaram para o grande segredo da não existência de bem e de mal, nas pessoas, nos lugares ou nas coisas. Temos de ser capazes de olhar para as pessoas à nossa volta com a silenciosa anuência em nossa mente. Eu sei que neste cômodo não há ninguém ruim, nem pensamentos maus, nem ladrão e nem mentiroso entre os presentes.
mas não basta. Temos de ir um pouco além e acrescentar: porém, não há ninguém bom. No começo de nossa jornada metafísica, era difícil para muitos de nós não ver o mal, porém é muito mais difícil alcançar o estado de consciência que nos eleva acima do bem, acima da boa saúde e do bom suprimento, e nos recolhermos ao reino da consciência, onde, mesmo que exteriormente vivamos uma vida comum, cultivamos uma profunda convicção. Não quero aceitar as aparências, não as aceitarei. Ficarei no é. Deus é, e só Deus é. Não pode haver boa ou má condição. Só Deus pode ser. O primeiro capítulo do Gênesis é um relato sobre um universo espiritual, povoado de seres espirituais que não viviam dos efeitos e sim da causa, que não viviam só de pão, que não tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte. Ao contrário, no segundo e terceiro capítulos, o conhecimento do bem e do mal criou um sentido de separação de Deus, após que o homem vive pelo poder e pelos efeitos, vive pelo pão, pelo dinheiro, pelo pulsar do coração, pela luz do sol, vive pelas coisas criadas, em vez de viver do Criador. No presente momento em que estamos lendo, tudo isso poderá não parecer difícil de aceitar, porque se tivermos renunciado e abandonado a dicotomia bem-mal, seremos puros, imortais, seres eternos, sem pecado ou vergonha, sabedores de que nada há para temer, pois estaremos vivendo pela graça de Deus. Não nos esqueçamos, porém, que o amanhã nos trará problemas que tentarão nos jogar para fora do Éden. Amanhã teremos o correio e o telefone que tentarão nos hipnotizar com as aparências do bem e do mal. Quando sobrevêm tais momentos, lembremos que é preciso ser fortes, mas também é quando a graça de Deus vem nos capacitar para nos mantermos nossa integridade espiritual. A grande verdade, a de não haver bem e mal em todas as formas, é o segredo do não poder, é o segredo da vida pelo qual a humanidade sempre procurou. Isso foi chamado de busca de Deus, de Santo Graal. E quando é achado, se é que é achado mesmo, o que se nos depara é que não há bem e mal. Quando os homens descobrem esses segredos, seus pés caminham direto para o paraíso, pois descobriram a realidade última. É apenas o ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que mantém o homem fora do reino de Deus.